Bom dia! Hoje estamos no nosso 40º dia do nosso devocional diário, Uma Vida com Propósitos, para que estou na Terra, do Rick Warren. E o nosso tema de hoje é Vivendo com Propósitos. Mas antes da gente iniciar esse tema, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, para que você fique por dentro de todas as mensagens e também para que esse vídeo alcance mais vidas, que esse é o propósito deles. E a gente vai iniciar com Provérbios 19:21, que diz: Muitos são os planos de Deus, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E Atos 13:36 vai dizer: Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. E viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade, né? O restante é só existir, como a gente já falou. A forma da gente viver de verdade, viver a nossa vida nessa terra de forma mais proveitosa possível é cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. E a maioria das pessoas luta com 3 questões básicas, né, da sua existência. A primeira é a sua identidade, quem sou eu? A segunda é só a sua importância, eu tenho algum valor? E a terceira é qual é o impacto, né? Qual é o meu lugar na vida? E a gente conseguiu, né? Ao decorrer desse dia, a gente consegue firmar todas as respostas para essa questão, de acordo com nossos 5 propósitos, né? A gente consegue definir quem nós somos, para que estamos aqui e qual é o nosso lugar, né? Quando a gente define nossos 5 propósitos de vida. E em João 13:17 vai dizer: Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem, né? Nós temos que praticar tudo aquilo que a gente está aprendendo, tudo que a gente aprendeu no decorrer deste livro, né? Deus se revelou de muitas formas, acredito que para muitas pessoas aqui, apresentando para elas qual o propósito delas, o que Deus quer para a vida delas, aonde servir, como se tornar mais semelhante a Cristo, como verdadeiramente estar adorando, né? E a gente precisa realmente praticar, não apenas ouvir e ler o que está escrito aqui, mas realmente colocar em prática. E a gente precisa também ter persistência, porque é muito fácil se desviar e abandonar lentamente aquilo que a gente determinou como nosso caminho, né? Aquilo que realmente importa. Então a gente precisa ter bem claro o que a gente quer para nossa vida e quais são os nossos 5 propósitos de forma bem clara para nos orientar e para que a gente não possa se desviar do que realmente importa para nossa vida. E aqui ele fala sobre a gente escrever, né? Um meio de evitar que a gente venha se desviar do nosso caminho é escrever uma declaração de propósitos para a vida. E aqui ele fala sobre alguns pontos, né, dos motivos para que a gente possa escrever essa declaração, baseados até mesmo na Bíblia. E o primeiro ponto é que a declaração resume os propósitos de Deus para a sua vida, né? Em Salmos 33:11 vai dizer: O que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente, né? Quando a gente vem escrever isso, a gente afirma com as nossas próprias palavras os nossos 5 propósitos de vida para com Deus. E esses propósitos não é uma lista de objetivos, porque os objetivos, né, são temporários, mas sim de propósitos mesmos que são eternos, né? Que são decisões que o Senhor planejou para a nossa vida que durarão para sempre. O segundo ponto é que a declaração aponta para o rumo da nossa vida, né? Em Provérbios 4:26 vai dizer: saiba para onde você está indo e estará em terreno firme. E a gente tem um ditado popular também que diz, né, que para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então a gente precisa ter especificado qual é o objetivo, para onde nós estamos caminhando, para que a gente não venha se perder. E isso vai ajudar a gente a entender o que a gente vai fazer com o nosso tempo, com a nossa vida, com o nosso dinheiro, e também o que a gente não vai fazer, o que vai nos desviar do caminho que a gente tem proposto para a nossa vida. E o terceiro ponto é que ela define o que é sucesso para você, né? Em Filipenses 1:10 vai dizer: quero que vocês compreendam o que realmente importa. Essa declaração ela vai nos guiar para quais são os nossos valores, o que vai ser realmente, o que vai tornar a nossa vida um sucesso, quais são os valores que a gente vai colocar que são inegociáveis para nossa vida e que a gente alcançando eles, assim nós teremos sucesso. E essa declaração também esclarece o papel que você irá desempenhar. A gente pode
fazer diferentes funções no decorrer da nossa vida, mas os nossos propósitos jamais serão alterados, né? O nosso papel com o nosso propósito jamais será alterado. E essa declaração também expressa a nossa forma que a gente aprendeu e entendeu aqui no percurso desse livro, né? Ela reflete a maneira singular no qual Deus o criou para que você sirva Ele. E aqui ele dá um passo a passo mesmo, como um questionário que a gente deve responder para que a gente venha definir essa declaração de propósitos para a vida. E ele deixa claro que também que isso vai ser algo que vai levar tempo, mas que a gente tem que começar a colocar em prática para a gente entender todo esse conceito que a gente estudou até aqui, para a gente entender e começar a praticar em nossas vidas de forma muito clara tudo aquilo que a gente está aprendendo até aqui. Eu achei muito interessante que Deus sabe o tempo certo de todas as coisas, né? Então eu tô finalizando aqui, né? Daqui a 2 dias esses vídeos e a gente vai virar o ano. Ou seja, normalmente no final do ano a gente começa a planejar o que a gente vai fazer no nosso 2024, né? E isso também é uma forma de você planejar como que você vai fazer a diferença no seu 2024, como que você vai começar diferente no seu 2024, como você vai estabelecer metas, propósitos, valores, que você vai ser persistente e consistente nesse 2024, como iniciação de algo que durará eternamente, né? E aqui ele vamos falar sobre os pontos que a gente precisa responder para preparar essa declaração. E o primeiro ponto, né, é o que será o centro da sua vida, né? Essa é a questão da adoração que a gente falou sobre 5 propósitos, né? Essa envolve a adoração. O que você está adorando na sua vida? Quando a gente não tem Deus no centro da nossa vida, a gente coloca outros deuses, né, no centro da nossa vida. A gente adora outros deuses. Por muitas das vezes pode ser o seu trabalho, pode ser mesmo dinheiro, pode ser uma carreira, pode ser um esporte, pode ser até mesmo a sua família, ou um passatempo, uma diversão, outras atividades. Quando Deus não está no centro da sua vida, a gente tem essa necessidade de ter algo para nos guiar, algo para adorar, algo para focar. E se Deus não é esse foco, outra coisa entrará no lugar dele. Então a gente precisa tomar cuidado e a gente precisa um centro, né, inabalável. E o único centro que pode ser esse centro inabalável da nossa vida é Deus. E quando você entregou a vida a Cristo, né, ele veio para o centro da sua vida, mas cabe a nós, no dia a dia, mantê-lo lá, né, no centro, por meio da nossa adoração. E quando Deus está no centro da nossa vida, a gente o adora. Quando ele não está, nós ficamos preocupados com as circunstâncias, com as coisas do dia a dia. Isso é até um termômetro para você entender se realmente Deus está no centro da sua vida. Se ele estiver no centro da sua vida, independente do que você está passando, você vai adorá-lo. Mas se ele não estiver no centro da sua vida, você vai ficar preocupado com as circunstâncias. E a gente já viu que preocupação é a ocupação da mente em um problema e não na solução, que é Deus. E a gente sabe que Deus tem a solução para todas as coisas da nossa vida. E em Filipenses 4:7 vai dizer: a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana, ou seja, quando ele exerce o centro da nossa vida, ele tira toda a preocupação. A segunda questão que a gente deve refletir para responder é: qual será a marca distintiva da minha vida? Essa é a questão do discipulado, né? Que tipo de pessoa você será? A gente falou sobre ter o caráter mais semelhante a Cristo. Então, o que você vai fazer para se tornar mais semelhante a Cristo, né? Nesse caso, Deus está muito mais interessado em quem você de fato é do que no que você faz. E faça uma lista das características que você quer trabalhar e desenvolver na sua vida. E um norte aqui pra gente iniciar é com os frutos do Espírito ou com as bem-aventuranças. Vai lá no versículo dos frutos do Espírito, que é... Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu não cheguei a anotar ali. Gálatas 5:22 e 23, ou das bem-aventuranças, que é
Mateus 5, 3 ao 12. E venha refletir sobre quais daquelas características ali você precisa desenvolver para se tornar cada vez mais semelhante a Cristo, para ter o nosso caráter cada vez mais e mais semelhante a como Cristo viveu aqui na Terra. E é necessário toda uma vida para construir esse caráter, tá? Semelhante ao Cristo. Não é uma coisa que você vai conseguir de uma hora para outra, mas que a gente possa ter o objetivo, né? Claro, do que a gente precisa trabalhar. Quais são as nossas fraquezas e falhas, né? O que a gente tem enxergado como estando de 0 a 10, o mais próximo do zero, para que a gente possa melhorar dia após dia. E em 1 Timóteo 4,16 vai dizer: cuide muito bem de seu caráter e do seu ensino. Não se deixe distrair. Simplesmente persista, né? Como a gente falou, é algo que a gente tem que aprimorar em toda a nossa vida. Então, a gente tem que persistir nessa renovação diária. E terceiro ponto... Terceiro, né? Isso. Qual será a contribuição da minha vida? Essa é a questão do serviço, do seu ministério, aonde você vai servir a Deus, né? Qual será o seu ministério no corpo de Cristo? De acordo com as suas habilidades, os seus dons, aonde você melhor se encaixará ali para servir a Deus, né? E por muitas das vezes pode ser que você tenha uma habilidade ou um dom que você sente que você deveria servir a Deus com aquilo, mas que às vezes não tem na sua igreja ainda um ministério voltado para isso. Mas converse, às vezes isso é uma oportunidade para você abrir um novo ministério, a qual você vai fluir melhor servindo e que vai também ajudar outras pessoas de formas diferentes, né? Por exemplo, se você dá alguma coisa da área de saúde, nutricionista, dermatologista, clínico geral, não sei, tô dando um exemplo. E às vezes na sua igreja não tem nenhum ministério para isso, mas quem sabe essa não é uma oportunidade para você construir ali junto com a sua igreja uma assistência social ali para os seus irmãos em Cristo, sabe? Reflita naquilo que você às vezes já é sua profissão hoje, que Deus já te capacitou para aquilo, ou naquilo que Deus tem aprimorado em sua vida, algum dom, alguma habilidade, e foque no ministério que você mais vai agradar. Nem Jesus agradou a todos nesse mundo, então a gente não tem que fazer todos os ministérios para agradar todas as pessoas, mas a gente tem que escolher aquele que a gente vai poder servir da melhor forma possível, com uma excelência, né? Porque quando estamos servindo no corpo de Cristo, nós estamos servindo a Cristo. Então a gente tem que buscar realmente um lugar que faça mais sentido pra gente, que a gente possa exercer as nossas habilidades e os nossos dons de melhor forma possível, de uma forma mais proveitosa possível. E em 2 Coríntios 9:12 vai dizer: isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus, né? O nosso servir também faz com que outras pessoas venham voltar os olhos para Deus, né? Porque elas estão sendo servidas por Deus também. E o quarto ponto é: qual será a mensagem de minha vida? Essa é a questão da nossa missão com os não cristãos, né? É a nossa comissão, é o espalhar o evangelho para aqueles que ainda não são cristãos. E ela deve incluir o compromisso de compartilhar seu testemunho e as suas boas novas com as outras pessoas. E conforme a gente for crescendo em Cristo, Deus poderá designar um grupo especial a qual você deverá dedicar o seu tempo a levar a Cristo, né? A gente falou há alguns tempos passados, em alguns capítulos, sobre Deus usar pontos de testemunho na nossa vida, né? Situações que a gente passou, para que a gente venha alcançar outras pessoas, e no decorrer disso, quando Deus for aprimorando isso em nossas vidas, Ele pode sim determinar um grupo para que a gente fale com aquelas pessoas e para que a gente fale através daquelas pessoas também. E Josué 24:15 vai dizer: eu e minha família serviremos ao Senhor. Essa mensagem de vida também envolve a gente
falar sobre as boas novas, ser um testemunho vivo também para a nossa família. Para o nosso marido, para os nossos pais, para a sua esposa, para os seus filhos, que eles também venham através da sua vida conhecer a Cristo e possam também ser salvos e se encaminhar para a salvação. E é óbvio também que a nossa vida deve sustentar o que a gente prega. A nossa vida deve sustentar a mensagem que a gente passa. Não adianta nada a gente querer convencer alguém sobre Cristo, sobre o amor dele, sobre a salvação, enquanto a gente não estiver vivendo aquilo. Então a gente tem que também estar preocupados em estar dando um bom testemunho de Deus nas nossas vidas, né? E em Filipenses 1:27 vai dizer exatamente isso. Certifique-se de que vocês estão vivendo de forma que honre as boas novas de Cristo. A nossa vida tem que ser imagem e semelhança daquilo que a gente está pregando, do que a gente está falando, do que a gente está espalhando. E por último, né? Qual será a comunidade da minha vida, né? A questão da comunhão. A gente falou bastante sobre os pequenos grupos, sobre a importância de estar inserido numa igreja local. Então, a gente precisa definir também isso como ponto para a nossa vida. Qual será a igreja local que você vai se inserir caso você ainda não frequente? E se você já está inserido numa igreja local, que você venha se firmar ali e buscar mesmo, né? Estar servindo na igreja, está passando o seu conhecimento, está ajudando os outros irmãos ali com o seu serviço também. E em relação aos pequenos grupos, eu acho muito importante, vou lembrar isso, vou falar novamente, porque é o que Deus fez na minha vida. Eu fui transformada, eu fui curada, eu fui moldada justamente em pequenos grupos, né, numa célula, num connect que eu participo. E como a gente falou, Deus usa aquilo que foi às vezes uma dor pra gente como o nosso ponto, né, de espalhar o nosso testemunho. E o que eu fui muito curada, desenvolvida, moldada num pequeno grupo, hoje eu lidero, né? Sou co-líder de um pequeno grupo também. Então, isso é importante e eu friso isso porque eu vejo muitas pessoas, a gente trabalha com mulheres no nosso grupo, né? Muitas mulheres, muitas meninas sendo modificadas, sendo moldadas, sendo transformadas através da nossa comunhão nesses pequenos grupos. Então, é muito importante. Procure estar inserido em pequenos grupos que a sua igreja local disponibilize. E isso a gente precisa, né, incluir na nossa declaração de valores, propósitos para a nossa vida, né? Aonde nós estaremos servindo, aonde nós estaremos congregando, aonde nós estaremos também espalhando o nosso testemunho, né? Edificando a vida de outras pessoas e sendo usados para transformar outras vidas através do nosso testemunho, das nossas experiências, de como Deus agiu na nossa vida, compartilhando ali com outras pessoas. E ele fala, né, sobre após a gente responder essas 5 perguntas, a gente fazer uma redação, né, que vai envolver esses nossos propósitos de vida. Eu achei isso muito importante pra gente ter claro, bem claro, sabe, o que a gente quer pra nossa vida, o que Deus quer pra nossa vida. E a gente provavelmente vai fazer alterações com o passar do tempo, à medida que Deus vai nos proporcionando mais discernimento sobre a nossa vocação, sobre a nossa missão. A gente vai fazer alterações nessa redação ao longo da nossa vida, mas que a gente já inicie hoje, para que a gente já tenha claro o que a gente vai começar a aperfeiçoar, a moldar, para cada vez mais e mais estar seguindo e praticando aquilo que Deus tem para nossas vidas, né? E ele falou aqui também sobre a gente fazer um slogan, né? Deu até alguns exemplos aqui sobre o nosso propósito de vida, algo que seja fácil de ser decorado e que a gente possa se repetir isso várias vezes, para que isso firme mesmo na nossa mentalidade e isso se torna um valor inegociável para nós. E até Provérbios 22:11 vai dizer: será bom manter todas essas coisas em mente, então você estará sempre pronto para repeti-las. E não só repeti-las, né, para praticá-las.
E aqui ele deu alguns exemplos, vou estar lendo aqui para vocês. Se vocês se identificarem com algum deles, anotem e venham refletir, tentar memorizá-los para que vocês tenham bem claro sobre isso em suas vidas. Primeiro meu propósito de vida é adorar a Cristo de todo o meu coração, servir-lhe com minha forma, ter comunhão com a sua família, desenvolver um caráter como o dele e cumprir minha missão no mundo para que ele seja glorificado. O segundo exemplo, meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo, um exemplo do seu caráter, um ministro da sua graça, um mensageiro da sua palavra e um exaltador de sua glória. Terceiro exemplo, meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo, compartilhar Cristo, servir a Cristo por meio da igreja e levar minha família e os outros a fazer o mesmo. Meu propósito de vida é firmar um compromisso com o grande mandamento, com a grande comissão. E esse último ele pede para a gente completar, tá? Meu objetivo é tornar-me semelhante a Cristo. Minha família é a igreja, meu ministério aí você define, né, onde você estará servindo. Minha missão você define aí a sua missão. E meu motivo é a glória de Deus. Então, veja algum que se encaixe melhor aí com o seu entendimento, algo que seja mais fácil para você realmente decorar e entender aí os 5 propósitos de Deus para sua vida. E você também pode misturar um ao outro da forma com que você achar melhor, tá? E sobre o que mais importa, né, é cumprir os propósitos eternos do Senhor a despeito de onde a gente vive, de onde a gente trabalha, ou de que a gente venha se casar. A gente tem que ter claro, né, como Provérbio 19:21 diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A gente tem que ter claro que a gente deve estar cumprindo os propósitos do Senhor para a nossa vida. E a gente sabe e crê que quando a gente está no centro da vontade de Deus, todas as outras coisas elas são acrescentadas, todas as outras coisas elas encontram, né, um rumo e elas fluem da forma com que Deus quer quando a gente está seguindo a vontade dele. Então a gente não tem que ficar se preocupando com quem eu vou casar, com aonde eu vou trabalhar, enfim, qual será meu futuro. A gente tem que estar preocupado em estar seguindo os propósitos de Deus para nossa vida e tudo vai se ajeitando, gente, pode ter certeza. E em 1 Tessalonicenses vai dizer, nosso propósito é agradar a Deus e não as pessoas, né? Então a gente não tem que ficar aí voltado, se preocupado em preparar essa declaração, esses propósitos de vida, preocupando-se no que os outros vão achar, ou preocupando-se no que as pessoas vão pensar. Nós temos que seguir os propósitos de Deus, o que Deus declarou já sobre a sua vida, e não ficar preocupado com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, porque o nosso propósito não é agradar a seres humanos, mas sim agradar a Deus. E se Ele determinou isso para a sua vida, não importa o que os outros vão dizer, porque o que importa é que Deus está satisfeito com a sua vida. E aqui ele finaliza, né, esse capítulo dizendo sobre como Deus quer usar você. E ele fala lá em Atos, né, que a gente leu no início, Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Davi dedicou a vida a cumprir os propósitos de Deus na terra, por isso que ele foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele estava empenhado em cumprir tudo aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, né? Ele tinha Deus no centro de todas as coisas. Mesmo errando, mesmo sendo falho, mesmo pecando, ele se arrependeu e se voltava ao centro da vontade de Deus. Da mesma forma, nós que somos humanos, somos falhos, somos pecadores, vamos passar por coisas, vamos cometer erros, vamos cometer pecados, mas o importante é a gente sempre estar se voltando à vontade de Deus para a nossa vida. E essa frase resume, né, uma frase de uma vida bem vivida, uma vida que agrada a Deus, uma vida que segue os propósitos de Deus para a vida dela. E a gente precisa entender
que no tempo que a gente está vivendo hoje, as gerações passadas nem as gerações futuras poderão provocar alguma mudança. Isso cabe a nós. A nossa geração tem que agir na nossa geração. Assim como Davi serviu os propósitos de Deus em sua geração, nós temos que se levantar para servir a nossa geração, porque a geração passada não pode mais fazer nada e a geração futura só cabe ao futuro. Então a gente tem que fazer hoje as mudanças necessárias, o posicionamento necessário para a nossa geração. E 2 Crônicas 16:9 vai dizer: os olhos do Senhor percorrem toda a terra, a fim de fortalecer aquele cujo coração esteja completamente comprometido com Ele. Os olhos de Deus estão buscando pessoas que estão decididas a servir a Ele, a servir aos propósitos dEle, e que você seja essa pessoa nesse dia, que Deus está percorrendo os olhos e que Ele te encontre com um coração sincero, disponível a cumprir os propósitos dEle aqui na terra e a servir a Ele de todo o coração, de toda a verdade, buscando somente exaltá-lo, agradá-lo, glorificá-lo. E 2 Coríntios 4:17 vai dizer: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E a gente precisa ter claro, quando vir alguma coisa tentando nos desanimar, tentando nos enfraquecer, tentando nos fazer desviar dos nossos objetivos, do nosso propósito definido para a nossa vida, que a gente venha entender que esses sofrimentos leves e momentâneos não são nada comparado a tudo aquilo que a gente vai desfrutar na eternidade, se a gente, assim como Davi, servir aos propósitos de Deus em nossa geração. E nós o louvaremos por seus planos e viveremos os propósitos dele eternamente. Então, tema para a gente refletir neste dia: viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. E o versículo para a gente memorizar: Davi servir aos propósitos de Deus em sua geração. Que você venha querer servir aos propósitos de Deus na sua geração também. Não venha deixar para a geração futura. Não venha querer que a geração passada modifique algo que a gente está vivendo hoje. Cabe a nós se posicionar e mudar. E pergunta pra gente meditar: quando dedicarei um tempo para escrever minhas respostas às 5 grandes questões da vida? Quando colocarei meus propósitos no papel? Que você tire aí um tempo como meta, como um objetivo, realmente, para você se dedicar ao estudo desses propósitos para a sua vida. É algo muito importante, gente, que a gente precisa fazer. Eu digo a gente porque eu também preciso me dedicar a ter isso no papel. Apesar de estar vivendo já alguns desses propósitos, Deus já me direcionou este ano para estar cumprindo algum desses propósitos, eu preciso ter claro isso na minha mente para quando vier o desânimo, eu poder realmente recorrer a isso e ter claro o objetivo que Deus tem para minha vida. Então, que você possa fazer isso também, possa se dedicar. Sugiro para você que você faça, né, um jejum, principalmente deste celular que você está me assistindo, após aí às 8 da noite, que você não venha a se dedicar mais a estar com o celular e que você venha a realmente se dedicar a definir seus 5 propósitos para o ano aí de 2024, você já iniciar o ano tendo claro todos os seus objetivos, tudo aquilo que Deus quer para sua vida e o que você precisa mudar para estar no centro da vontade de Deus. Espero que esse vídeo tenha te edificado, assim como ele me edificou. Espero que essa mensagem tenha te alcançado e tenha realmente te feito refletir, que você venha praticar tudo isso que tem sido falado e que você tenha um dia abençoado por Deus. Eu te espero aqui amanhã para nossa próxima mensagem. Faltam apenas 2 dias, gente, pra gente finalizar. E eu já tô com saudade. Espero que você amanhã. Até mais.